A palavra que edifica de hoje tem um tema como pornografia. É um termo muito pesado, mas é algo que tem destruído famílias, pessoas, relacionamentos e vida espiritual com Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, 18 a 19. Vou estar lendo na versão nova versão transformadora. Diz assim o Senhor: fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Nosso corpo não pertence a nós. Nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo de Deus. É onde Jesus habita, é onde o Espírito Santo de Deus habita. O nosso corpo pertence a Deus e a moralidade acaba nos afastando da presença de Deus. Deus não se afasta de nós, nós que nos afastamos dele com as nossas atitudes. Para onde você tem olhado quando você está sozinho? O que você tem olhado quando você está só? A Bíblia nos diz, se nós olharmos para uma mulher com desejo, nós já estamos adulterando. Se a gente olhar para ela com um olhar de desejo, já estamos adulterando. Da mesma forma, a mulher, quando olha para um homem de forma desejosa, isso pode ser desagradável a Deus, tanto olhando presencialmente, como também pelas redes sociais, pela internet. Olha só o que diz uma pesquisa que foi feita em 2020, no período da pandemia. O maior site da indústria pornográfica recebeu 3,5 milhões de acessos por mês. É muita coisa, amados. Quantos adultérios foram cometidos? Quantos adultérios têm sido cometidos através dos dias de hoje? Tudo bem que na pandemia muita gente estava em casa, estavam trabalhando, e aí o acesso foi maior. Mas a pornografia, ela se torna algo vicioso. E eu creio que muitas das pessoas que entraram lá, às vezes continuaram entrando. Então a gente precisa estar atento a isso, amados. Provérbios vai dizer que cuidado com o que você leva para a sua mente, porque a sua mente vai designar os seus próprios caminhos. Então aquilo que a gente leva para a mente vai nos designar. Às vezes não é Satanás não, às vezes é aquilo que a gente está colocando na nossa mente. Se a gente ocupa a nossa mente com as coisas de cima, as coisas celestiais, nós vamos fazer coisas boas, coisas que Deus quer. Agora, se a gente preenche as nossas mentes com algo que é do mundo, né? Algo que vem do mal, de Satanás, a nossa mente vai também caminhar dessa forma. Se você tem uma fraqueza nessa situação, eu te garanto que você precisa de ajuda. Se caso você já passou ou está passando por isso. Se você tem essa fraqueza, busque ajuda hoje. Busque ao Senhor Jesus. O teu corpo pertence a Deus em primeiro lugar. Louve a Ele com o seu corpo. Se você é casado, seu corpo pertence ao seu cônjuge. Se você é solteiro, espere o tempo de Deus, porque sexo antes do casamento é fornicação, é pecado também. Espere o tempo certo, pede ao Senhor um homem e uma mulher de Deus na sua vida. E aí você vai ter o tempo certo e aí vai poder se casar. Isso é muito sério, querido. A pornografia afasta o homem de Deus, afasta o homem da sua família, da sua vida espiritual. A pornografia te causa morte espiritual. Pode destruir sua vida, seu casamento, sua família, seu ministério e também sua vida com Deus. Destrói tudo. Olha o que Deus nos fala. Tessalonicenses 4, 3, 8. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra.
não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudique nem engane um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhe dá seu Espírito Santo. É a palavra que diz, a palavra é verdade, ela entra na nossa alma como espada de dois gumes e remove tudo, mas para isso a gente precisa meditar e viver nela, não é verdade? Deus criou para viver em santidade com Ele. Se aproxime dele através da oração, orai sem cessar, e também pela sua palavra, medite nela dia e noite, não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ver isso lá em Josué capítulo 1, de 6 a 9. E Tiago 4,8, um texto que eu gosto muito. Se você se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de você. Então, como eu falei no início, Deus não se afasta de nós. Nós que nos afastamos com as nossas atitudes. Então, se aproxime de Deus, Ele vai se aproximar de você. Saiba, Deus te ama e quer te ajudar. Converse com Ele e peça ajuda. Seja humilde, se humilhe diante dEle e confesse. Salve a sua vida, salve a sua alma, salve o seu casamento, salve a sua família. Que Deus te abençoe e esteja no controle da sua vida, te ajudando a partir do momento que você identifica a sua fraqueza, o seu pecado, se arrepende e peça ajuda a Ele. Quero deixar aqui rapidamente algo que aconteceu com um amigo meu. Ele preenchia a sua mente com coisas pornográficas, pois a sua esposa trabalhava muito e não dava assistência a ele, e chegava em casa cansado. Eu sempre aconselhava a ele, cuidado com o que você leva para sua mente, porque a sua mente vai designar os seus próprios caminhos. E ele não conversava, não resolvia a situação. E o tempo foi passando, até que ele acabou se envolvendo com uma mãe solteira, e aí foi embora o seu ministério, foi embora a sua família. Ele perdeu a sua família por traição, perdeu o seu ministério, porque desobedeceu a Deus. Então é isso que eu te falo. Se a gente levar coisas ruins para nossas mentes, só teremos coisas ruins. Então quero concluir as minhas palavras com o Salmo 119, verso 37. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Que o Senhor possa desviar os nossos olhos de coisas inúteis, de coisas desejosas, né? E possa nos restaurar por meio da sua palavra. Então peça a Deus para afastar de você os seus desejos sexuais. Seus desejos têm que ser com seu cônjuge. Forte abraço, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. E diga não à pornografia. Diga não aos desejos sexuais. Eu sei que é difícil, mas para Deus nada é impossível. Se santifique, se aproxime de Deus, que Ele vai se aproximar de você. Deus no controle.